Maravilhoso estar com você em mais uma reflexão. Só que hoje o assunto não é escatologia bíblica. O assunto hoje aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre a mulher do nosso amigo Jó. Na verdade, eu não gosto muito de conversar sobre mulher de ninguém, mas essa aqui, ela realmente nos trouxe assim, uma lição espiritual para a qual nós devemos estar atentos. Vamos ver o que está escrito no capítulo 2, versículo 9 do livro de Jó. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Para você ver, companheiro seu, alguém, receber um conselho desse é realmente terrível. Até porque, se existem duas coisas difíceis de se fazer, uma dessas é amaldiçoar Deus. É complicado. E a outra é morrer. E realmente é um conselho assim de alguém que está numa situação de louca mesmo. Jó disse para ela: mas como fala qualquer doida, assim falas tu. Pessoa fora de si. Mas vamos analisar o contexto desta passagem. A Bíblia afirma que havia um certo homem cujo nome era Jó, que tinha uma grande fazenda numa região chamada Uz, na terra de Uz, que alguns acham que possivelmente deveria ser a Síria. E era uma fazenda importante, era uma fazenda poderosa. Para você ver, Jó, ele tinha ali nada mais, nada menos do que 7.000 ovelhas. Pensa, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 juntas de bois e mais de 500 jumentas. Era um homem importante economicamente ali naquela região, né? E ele, segundo a Bíblia, ele era alguém que temia Deus, que era reto, vocês estão entendendo? E fazia a vontade de Deus, desviando-se do mal, né? É o perfil de Jó. Então, às vezes os seus filhos iam participar de festas, e quando terminava aquelas festas, Jó preparava sacrifícios, né, em prol da sua família. Mas ele pensa: vai que um dos meus filhos tenha blasfemado contra Deus. Então ele sacrificava ali, ao Deus, ao Deus único e verdadeiro. Satanás, percebendo essa situação, chegou diante de Deus e o Senhor falou para ele: ó, tu tens visto meu servo Jó, como ele é uma pessoa que me agrada bastante, temente a Deus, reto, entendeu? Então Satanás disse: olha, mas também tu tens dado a ele tudo, uma mega estrutura, do bom e do melhor, mas toca naquilo que ele tem e tu verás que ele vai blasfemar de ti. Então o Senhor falou para Satanás: tens nas tuas mãos os bens de Jó, toca nos bens de Jó, entendeu? E Satanás, a palavra Satanás significa adversário, e o que é importante entender que adversário não é de Deus. Deus não tem adversário. Satanás é adversário do homem, entendeu? É diferente. Deus não tem adversário. Então, sobreveio aquela terrível situação e Jó perdeu tudo num dia só. Se você ler o livro, você vai ver. E quando perdeu, ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor toma.
bendito seja o nome do Senhor. Ele não pecou contra Deus, né? Glorificou Deus no momento difícil da sua vida. Aquele momento em que ele simplesmente perdeu tudo, né? O gado, os filhos, tinha 10 filhos, servos, a agricultura, entendeu? Só não perdeu a mulher. E ela aparece aqui no capítulo 2, fala, ó Jó, eu nunca vi aqui nessas bandas alguém tão amaldiçoado assim. De um momento para outro, nós perdemos tudo. Eu acredito que ela refletia bem sobre isso. Então ela se dirigiu a Jó e disse, amaldiçoa. A palavra Barak, no hebraico, significa amaldiçoa, né? O teu Deus e morre. Barak também é usado para a palavra bênção. Vai depender do contexto, né? Barak é usado para abençoar e Barak também é usado para amaldiçoar. Alguns dizem, por isso que alguns dizem que a mulher de Jó não quis amaldiçoar, mas abençoar. Mas o contexto aqui determina claramente que ela aconselhou seu cônjuge a amaldiçoar a Deus e a morrer, né? Então, Satanás se apresentou de novo ao Senhor. O Senhor falou para ele, não disse que ele realmente é obediente? Satanás disse, então toca na sua saúde. E ele tocou na saúde de Jó. Jó pegou uma lepra tremenda, que eles rolava ali na terra, ali, se coçando com um caco de telha, aquela coisa. Sabendo das suas aflições, um grupo de amigos vieram de lugares distantes para consolá-lo. Engraçado. Agora veja a situação da mulher de Jó. O texto não diz que nas suas aflições um grupo de mulheres, suas amigas, vieram para consolá-la. Não teve isso não. E segundo eu penso, havia mais aflição no coração daquela mulher do que no próprio marido. O marido ainda tinha fé em Deus, mas ela já tinha perdido a fé. E falou como uma louca. Naquele momento difícil, né? Momento de perda sem precedência. Ó, você quer saber? Por muito menos, as pessoas dos nossos dias, que têm todo o conhecimento teológico, que têm todos os conselheiros do mundo à sua volta, por muito menos, vira as costas para Deus, fala contra Deus. Esses dias, um amigo meu falou assim, encontrei ele na rua, ó, como é que vai, tudo bem, tudo. Ah, estou divorciando. Eu falei, mas como assim divorciando? Minha mulher resolveu me abandonar, me deixar e tal. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Não, foi um dado dia lá, nós resolvemos dar um churrasco para uns parentes e eu fui buscar uma carne. Ela falou, olha, você me traz uma carne do tipo picanha, churrasco. E eu não achei a picanha. Então trouxe qualquer carne, umas carnes lá, mas não a picanha. E por isso é que ela decidiu divorciar de mim. Você está vendo? Por pouca coisa, né? A história daquele amigo meu, converteu, estava abençoado. Só foi bater o carro, começou a falar, mas onde está o Senhor?
Onde está esse Deus que eu sirvo? Entendeu? Muito menos. Nós estamos falando de uma mulher que todos, quando leem o livro de Jó, usa ela como um exemplo negativo. De uma, tipo assim, uma mulher, tipo uma jabiraca que você tem em casa, uma nhaca. É só o marido dar uma caída de produção na vida, levar um escorregão, que ela já se põe contra ele. Então, é um exemplo de uma pessoa que não tem fé na Bíblia. Mas eu vou te mostrar que é bem pelo contrário. Não é aquilo que a gente pensa. É preciso ler todo o livro e refletir. Primeiro, ela não perdeu um filho. Quantas mulheres aí, né, servas de Deus, basta o filho ir para o ponto-socorro que ela desaba, né? Não quer nem saber de Deus. Essa aqui perdeu 10 filhos. 10! Todos os seus filhos. Pensa. Perdeu toda a sua fazenda, perdeu toda a sua casa. Entendeu? Mas diz o texto que, embora ela tenha aconselhado Jó a amaldiçoar a Deus, diz o livro de Jó que ela foi até o fim com ele, porque ela aparece no capítulo 19, verso 17, junto com Jó. Inclusive ali Jó falou, até minha mulher se mantém distante, às vezes, por causa do mau cheiro dessa lepra maldita. Não, ele não disse maldita, né? Essa doença, né? Enfim. Ela ficou com ele, ao lado dele, até o fim. Agora reflita bem, aqueles tempos bíblicos do Velho Testamento, a terra de Uz, onde aconteceu essa história, havia uma secura do conhecimento de Deus ali. Não havia, penso eu, uma sinagoga, não havia pregadores, pessoas para ensinar. Você quer saber? Os 3 amigos de Jó não sabiam falar o que era correto acerca de Deus. Eles aconselharam Jó mal, falando mal acerca de Deus, até mesmo porque o Senhor os repreendeu. Falou, olha Jó, você começa a orar por aqueles amigos seus, senão as coisas vão ficar ruins para lá deles. Porque eles não falaram aquilo que era correto a meu respeito. Você que é pregador, você tem que ter muito cuidado, né? Do que você anda falando, do que você anda pregando. Está entendendo? Às vezes é melhor você ouvir mais do que sair falando coisas aí que não indevidas acerca do Senhor. Na internet é que mais tem isso. Ao longo dos anos de ministério eu tenho visto pessoas, né, que tem um espaço tremendo, seja na igreja, na mídia, mas não fala aquilo que é correto acerca de Deus. Você quer saber o tema provação? Ele foi ensinado no Novo Testamento. Né? Pedro, Tiago, Jesus, o próprio Jesus, ensinou ao mundo passais por aflição. Né? Os apóstolos ensinaram ali para aqueles que convertem, olha, não pensa você que a vida aqui é mansa não. Você vai ter luta, vai ter tribulação, vai ter aflição. Então os mestres do Novo Testamento ensinaram às pessoas, né? Olha, você quer ser crente, faz muito bem, quer a vida eterna. Mas não pensa que vai ser bolinho. Não pensa que vai ser uma vida sempre maravilhosa. Você vai ter luta, vai ter prova. Então eles falaram acerca da tribulação comum. Entendeu? E só um parênteses aqui.
Se eles soubessem que teria uma grande tribulação no futuro, eles teriam ensinado também sobre a grande tribulação, dizendo, olha, essa tribulação da vida normal, que todo crente tem, não pode nem ser comparada com a grande tribulação, um período de 7 anos, chamado também de período probatório, né? No qual Deus tratará com a humanidade. Mas nesse tempo a igreja não vai estar aqui, né? E por a igreja não ter nenhum compromisso com a grande tribulação, você está entendendo? É que eles não ensinaram nada sobre a grande tribulação, mas ensinaram sobre as tribulações normais da vida. Aceitou Jesus, meu amigo? Tudo bem. Pode esperar que vem luta, vem provas, entendeu? E nos dias de Jó parece que esse tema provação não era conhecido não, né? Os amigos de Jó não sabiam que Deus provava o justo, né? Embora isso tenha sido ensinado nos Salmos, mas o livro de Jó é o livro que dizem os estudiosos, aqueles que têm base erudita, afirmam que é o livro mais antigo da Bíblia. O primeiro livro escrito no Velho Testamento é o livro de Jó. Então nós temos aqui, você está entendendo, uma mulher que apesar de ter enfraquecido num certo momento da prova, ela foi até o fim com seu cônjuge e não o abandonou. Tanto é que lá no capítulo 19, verso 17, do livro de Jó, né, Jó se refere a ela, né, como uma mulher que sofria por cuidar dele aí, né. E no final do livro, ela aparece indiretamente, pois a Bíblia afirma que Deus o abençoou Jó duplicadamente. E deu a ele, ou seja, a ela, 10 filhos. Os 10 filhos que ela perdeu, ela ganhou de novo, porque a mão de Deus estava sobre Jó para abençoá-lo depois da prova. Então é maravilhoso refletirmos sobre a palavra de Deus, você está entendendo? E para aqueles que gostam mesmo de consagrarem suas vidas diante do Senhor, tem pessoas que querem resolver os principais da vida tudo na oração, e faz muito bem. E Deus honra, e Deus abre portas. Mas você, meu amigo, que gosta de orar, que gosta de pagar preço, não deve esquecer que quem ora, que quem serve a Deus como Jó, atrai a atenção no mundo espiritual. Ou seja, demônios estão de olho nele. Então se você vai orar, vai consagrar a sua vida, seja humilde, entendeu? Seja humilde, não sai falando, proclamando, alardeando que está jejuando, que está buscando a Deus. Meu irmão, não atrai a atenção de demônios sobre a sua vida. E lembre-se, se houver ataque, tem que redobrar a consagração. Entendeu? Então, há pessoas que acham que se garante na consagração, mas a retaguarda fica sem a cobertura. Quando a gente está consagrando, é bom ter a esposa, os filhos, o pastor, dando uma certa cobertura na oração. Que diga-se de passagem, nos dias atuais, a oração realmente é algo complicado, né? São poucos crentes orando, né? Aqueles que deveriam ser o exemplo nem passa perto no dia do culto de oração, né? Que são os obreiros, o pastor. Dificilmente, Assembleia de Deus, você vê um pastor indo no culto de oração. É complicado isso aí. Então eu quero te dizer, meu amigo, que se você é uma pessoa
que ora, você também tem que vigiar, porque os consagrados atraem a atenção de Satanás. Satanás olhou para a vida de Jó e viu a lisura, a retidão, era um homem que temia a Deus e resolveu persegui-lo. Mas Deus deu graça a esse homem de Deus e fez dele vencedor. E tem mais, maldição de ninguém pega em ninguém não. Se tiver realmente buscando a presença do Senhor, né? Existem dois tipos de maldição. Aquela maldição espiritual, que é aquela que você joga sobre um objeto, sobre uma pessoa, como Jesus mesmo, ele olhou para a figueira e amaldiçoou a figueira. Nunca mais alguém coma fruto de ti. E diz o texto que a figueira secou de cima até a raiz, né? Mas tem aquela maldição disfarçada que as pessoas jogam sobre Deus. E uma das mais conhecidas e até bíblica é gente que vive chamando Deus de mentiroso. Como assim? Ora, como chamando Deus de mentiroso? Porque é o seguinte, está escrito que quem não crê na palavra de Deus, mentiroso fez. Olha aí. Então, se você chama alguém de mentiroso, você o amaldiçoa. No meu entendimento, quem fala mal de alguém, ele está simplesmente amaldiçoando esse alguém, né? São uma forma de amaldiçoar, né? Se no seu sofrimento, quando vem a prova, né? Porque nem sempre a vida é um mar de rosas. Num dado momento, a tribulação ela aparece. Então é preciso estar firme e não virar as costas para o Senhor. Muitas pessoas realmente não aceitam. Acha que não, serve a Deus. Que por causa disso, o próprio Deus deveria agir em favor delas, não permitindo lutas na sua vida, no seu ministério. Está enganado. Porque Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Entendeu? E não temos esse negócio de maldição hereditária. Para mim isso não é bíblico. Não existe maldição hereditária, né? Porque está escrito no livro de Efésios, capítulo 1, verso 3, que nós já somos abençoados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Entendeu? Então para que quebrar maldição? Que história é essa? Né? O Senhor já quebrou maldição. O Senhor derrotou, cravou nossas maldições lá na cruz. Entendeu? Nós não temos que ficar pensando que existe ainda maldição nas nossas vidas. Que Deus possa te abençoar. Meu nome é Pastor José Soares. E foi muito bom refletir com você sobre a palavra de Deus.